Olá pessoal, espero que estejam bem. Aqui daremos início à disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal e faz-se necessário, darmos início ao entendimento da fisiologia dos vegetais, pois é necessário que tenhamos um compreendimento mais técnico, mais detalhado, para que possamos compreender algumas necessidades ao longo do processamento de produtos de origem vegetal. Inicialmente, a gente necessita de ter uma definição de frutos e hortaliças, que são as principais matérias-primas aí dos produtos de origem vegetal. Então, fruto é o produto da terra que pode ser consumido pelo homem ou pelos animais, e a origem da palavra fruto vem do latim fructus, que significa proveito. Então, seria aquela parte carnosa, com polpa, que é aproveitado com o intuito aí de nutrir-se, é um proveito racional pelo ser humano. O fruto comestível adocicado é designado como fruta e engloba todos os frutos, pseudofrutos e infrutescências. Isso aqui é aquela parte mais biológica, aquela parte que envolve a botânica, que é uma questão que não impacta tanto aqui na nossa disciplina, como é o caso do caju, que são pseudofrutos, morango, nós temos a pera, maçã, figo, porque a parte que nós consumimos, que tem ali, que nós extraímos, principalmente o caju aí, que eu vou usar um exemplo, que é mais clássico, na elaboração de suco, ou de néctar, ou de polpa, é o receptáculo que a gente usa, e a gente chama aquela parte carnosa de fruta, sendo que na verdade a fruta é a castanha, Mas isso não importa, São questões aqui que devem ser englobadas para entendimento como uso na indústria de alimentos. Assim, as frutas são produtos procedentes da frutificação de uma planta destinado ao consumo in natura. Existem também as frutas secas, obviamente, elas passaram por um processo, elas foram induzidas para que ficassem dessa maneira, que é o produto obtido pela perda parcial de água da fruta madura. Então, as frutas secas é um produto proveniente da fruta. E aí ocorre essa remoção controlada, de forma com recursos tecnológicos, essa remoção da água, parcial, ou seja, parte da água, retirada, diminuída, e isso faz com que amplie a sua conservação. Então, é um outro modo de consumo de fruta, e ela é comercializada inteira ou em pedaços por processos tecnológicos adequados, Como já foi dito, o processo de secagem dessas frutas, designadas como frutas secas, elas passam necessariamente por processos tecnológicos adequados para fazer o processo de remoção parcial de água da fruta com o intuito ali de ampliar, de preservar as suas características, Então seria uma ampliação de vida de prateleira. Hortaliças são definidas como planta herbácea, da qual uma ou mais partes são utilizadas como alimento na sua forma natural. Para relembrar, o que são as herbáceas, que a gente já estudou lá na biologia de segundo grau, são aquelas plantas de caule macio ou maleável, normalmente rasteiro, sem a presença de lignina, sem caule lenhoso. Uma alface seria um exemplo de uma herbácea, devido se enquadrar nessas características de caule, maleável, sem o caule lenhoso, e elas são rasteiras, normalmente, e aí entra um exemplo aí de uma hortaliça. As hortaliças, de acordo com a parte da planta, que é utilizado como alimento, são classificadas em verdura, legume e raízes, tubérculos e rizomas. Bom, então vamos ver aqui sobre os tubérculos, Tubérculos, quais são as suas características, Tem um caule modificado em forma de raiz. Geralmente, os tubérculos têm a forma redonda, um formato visivelmente atrofiado e que acumula amido. Dessa formação surgem os óleos ou os brotos.
são considerados tubérculos, por exemplo, aí, né, o cará, o inhame e a batata inglesa. Alguns dos exemplos de tubérculos. Então, lembrando que aquele formato da batata, do inhame, na biologia chama aquilo de, né, é uma forma atrofiada, né, é um caule modificado em forma de raiz atrofiada, que ali vai surgir os brotinhos que darão continuidade ali na reprodução daquela espécie. Então, ali justifica-se que seja muito rico em amido, porque é uma reserva de energia que é utilizada ali para o desenvolvimento da planta. Bulbo é uma formação subterrânea, outro aqui, ó, é uma formação subterrânea em forma de globo, e dele surgem folhas e flores. O caule dos bulbos é semelhante a um prato, que costuma ter escamas, suculência e muitos nutrientes. Então, um dos exemplos que nós podemos usar, o mais clássico aí, seria a cebola, né? Cebola também é subterrânea, tem essa característica aí de ter as escamas, uma suculência bastante perceptível ao paladar e muitos nutrientes. O rizoma é um caule que funciona como raiz. Eles costumam ter o formato cilíndrico e crescem paralelos ao solo, que pode ser subterrâneo ou mais para cima. Também possui brotos ao longo de sua formação e um dos exemplos de rizomas, para que possamos entender, aí, no caso, é o caso do gengibre, né? Então, é uma curiosidade que eles crescem em paralelo ao solo, é uma característica aí do rizoma. E aí, gengibre seria um exemplo de rizoma. O produto será designado verdura quando utilizadas as partes verdes, por exemplo, alface, chicória, almeirão, né? Então, essa é a definição de verdura, quando utilizadas as partes verdes. Bom, os legumes, né? O legumes, quando utilizado o fruto ou a semente, especialmente das leguminosas. Exemplos de leguminosas que fazemos o uso, né? Que são mais conhecidas: a berinjela, chuchu, abobrinha, ervilha, né? A abóbora, porque a abobrinha aqui seria aquelas verdinhas, né? Menores, com um formato diferente dessas abóboras que são aquelas que são mais arredondadas e maduras. Então, isso entra na classificação, né? De legumes. Raízes, por exemplo, a cenoura. Nós temos tubérculos, exemplos de tubérculos, a batata. Rizomas, nós temos o exemplo que foi citado anteriormente, o gengibre, a araruta também, quando são utilizadas as partes subterrâneas. Essa araruta ela é amplamente utilizada num tipo de farinha, né? Extrai-se o amido da araruta e dessa forma é comercializada e é muito usual como ingrediente na elaboração de algumas receitas ou formulações. Bom, agora a gente entra, né, mais na questão aí da fisiologia, né, a questão do ciclo vital. Vital lembra vida, então é um ciclo de vida dos vegetais. O conhecimento das etapas do ciclo vital é importante para o estabelecimento do ponto ideal de colheita e para a aplicação de tecnologias que retardem ou reduzam a atividade fisiológica dos produtos vegetais. Com qual objetivo? Com qual intuito? Né? Obviamente, de aumentar o seu período de conservação. Então, por isso que nós estamos aqui estudando o ciclo vital, porque o seu entendimento faz com que tenhamos entendimento, né, da aplicação de recursos tecnológicos que visam retardar ou reduzir estas atividades fisiológicas. Com qual propósito? Aumentar o seu período de conservação. Existem diferenças entre o ciclo vital das frutas e hortaliças, e essas diferenças são um pouco grandes em relação ao comportamento, mas a gente vai ver isso mais à frente. As frutas apresentam fases bem definidas de formação. As frutas têm uma fase muito bem definida de crescimento, de maturação e de senescência, que seria ali aquela fase de envelhecimento.
sendo, portanto, mais estudados. Então, a gente tem muito mais informação, tá, com relação às frutas, nesse aspecto desse assunto, né, do que das hortaliças, mas temos também bastante informação de hortaliças. No entanto, as hortaliças apresentam transformações fisiológicas diferentes, tá? Então, elas apresentam questões diferentes aí de fisiologia, como raízes, tubérculos, folhas, flores, entre outros, mas todos têm fases correspondentes a de crescimento, maturação e senescência. No ciclo vital das frutas, pode-se destacar 4 etapas muito bem distintas, muito bem definidas, sendo elas a pré-maturação, a maturação, o amadurecimento, que está aqui dentro, tá? Mas são etapas distintas, e a parte de senescência, que eu chamei aquela fase final do envelhecimento. Então, vou utilizar a figura 1 para que possamos abordar este assunto. Então, esse gráfico, ele nos auxilia a juntar essas informações, né, e condensar aqui nessa figura para que possamos entender de uma maneira melhor essas fases distintas, né, do comportamento. Tá? Então, esse gráfico aqui foi elaborado pelo professor Admilson Bosco Chitar, tá no livro de fisiologia dele, e nos ajuda a ter essa compreensão, essa interpretação. Então, vamos pegar aqui, o gráfico está dividido em 1, que é a fase de desenvolvimento das frutas. Então, essa barra aqui que está em preto seria a fase de desenvolvimento. Então, está aqui, ó, 1, etapas do desenvolvimento fisiológico dos frutos. Tá? Nós temos aqui, dentro desse desenvolvimento, nós temos essa parte aqui que é o quê? A pré-maturação. Tá? Então, esse segundo ponto, tá? Nós temos aqui início da formação da polpa, tá? Vai ter o crescimento e tamanho, aquela fase em desenvolvimento. Nós temos aqui a fase 3, tá? 1, 2, 3. Dentro de desenvolvimento, temos que considerar que dentro de desenvolvimento temos a pré-maturação e a maturação, tá? Então, quando a pré-maturação ela vai finalizando aqui, ela vai ter o início de quê? Da maturação, tá? E aqui é o início do período de consumo, mas ainda imaturo, ou seja, ela está finalizando ali a questão, olha aqui o desenvolvimento, tá? Ela está finalizando ali o tamanho, o desenvolvimento da casca, das sementes, tá? Só que ela finalizando aqui essa fase, entra a fase 4, que nós temos aqui, que é o período ótimo de consumo. Por quê? Porque aqui nessa fase, no período 4, inicia-se aqui aquele processo de amadurecimento, que é onde que a fruta torna-se ótima para consumo. Então, ela desenvolveu a questão da coloração. Então, suponhamos que aqui nós estamos vendo aqui uma goiaba, né? Desde aquela fase em que ela era uma flor, ela tornou-se um fruto e começou o seu desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento teve a pré-maturação e a maturação. Só que aqui na hora que finaliza o desenvolvimento da goiaba, que ela já está grande, ela não vai mais ganhar tamanho, ela não vai mais formar sementes, ela já está com a casca definida, e aí vai iniciar a tal da fase do amadurecimento. E essa fase de amadurecimento que torna a fruta ótima para consumo e ou processamento. Então, nessa transformação de amadurecimento, que ela estava verde, ela já tinha o tamanho, né? Porque aqui, ó, o desenvolvimento dela foi finalizado.
tamanho, a quantidade de semente, a casca finalizou. Não haverá mais alterações. Então, o que é necessário agora? O amadurecimento, que é onde que ela vai mudar a tonalidade da sua casca, normalmente, né? No caso que se for goiaba, ela vai ficar amarela. E aí, nesse processo de amadurecimento, com vários processos ocorrendo dentro dessa goiaba, né? Consideraremos aí a hidrólise, onde a fruta verde ela está mais elevada em teor de amido, e esse amido passando por processo de hidrólise. O amido é constituído de moléculas de glicose. E aí esse processo de hidrólise começa a liberar alguns açúcares. E aí começa a formar água. E aí a fruta de repente começa a ficar mais adocicada. Se está formando água, essa goiaba começa a ter caldo. Nós temos outros processos enzimáticos envolvidos aí, é bastante complexo, né? Nós temos a participação das enzimas que degradam as pectinas. Então a goiaba verde está com teor, uma concentração mais elevada de pectina. Essa pectina é uma fibra de estruturação, é um tipo de carboidrato que está dando estrutura. Só que ele sendo hidrolisado, quebrado, durante esse processo de amadurecimento, então se é de estrutura, a textura da goiaba após o amadurecimento ela começa a ficar mais macia. Por quê? Devido à hidrólise, que é a quebra, né? Exemplo ali que eu estou usando da pectina, que é um tipo de carboidrato, uma fibra de estruturação, que com a sua quebra através da atividade enzimática, né, começa a ter a modificação de textura, porque eu falei agora que é de que? Estruturação. Então, quanto maior o teor de pectina, mais firme ela vai ficar, digamos assim. E essa pectina degradada através da atividade enzimática dentro da fase de amadurecimento, começa a ter o quê? O amolecimento da fruta. Ela começa a ficar mais interessante aí para a questão de consumo. A acidez, ela é diminuída nas frutas maduras porque parte da acidez é utilizada lá no processo respiratório, né? Para ser utilizado como fonte de carbono lá na respiração. Então, se essa acidez orgânica presente está sendo utilizada, ela está sendo diminuída. E aí vai englobando, vai envolvendo vários processos, né, além desses que eu citei, que promovem essa alteração desejável nas frutas para que elas possam estar ali ótima para consumo, ou seja, nas qualidades, nas características sensoriais favoráveis, né, para que seja consumida, para que seja aceita, para que seja processada, para ser transformado isso num néctar, num suco, numa geleia, num doce, numa polpa. E depois desse processo de amadurecimento, né, vamos acompanhando aqui o gráfico, entra a quinta fase, que aí a quinta fase vai ter um predomínio de reações degradativas. Então a senescência, eu apelidei isso aqui de envelhecimento, né? E isso que ocorre depois que ela está plena, atinge pleno amadurecimento. Qual que é a fase que resta? É a fase final, que é a fase de senescência. E aí começa o quê? Um predomínio de reações de degradação do próprio vegetal. E aí quando promove, instala-se todas essas reações degradativas e elas são finalizadas, e aí a fruta vai atingir um ponto, que é o ponto 6 aqui, que ela não é utilizável para consumo, né, devido às suas grandes alterações de ordem sensorial, né? Grandes alterações aí de ordem física também. O odor muda, né? Quando eu falo de questão sensorial, o sabor muda, a aparência da cor muda, de ordem física, a textura muda, começa a ter uma exudação, que é a mesma coisa que uma liberação de água excessiva. Entra em rota processo fermentativo, e aí justifica-se, né, o porquê não é utilizável para consumo, devido a essas grandes alterações significativas. E aqui, né, dentro de tudo isso, está no eixo tempo, né? Então, do 1 ao 6, dentro desse intervalo de tempo para o desenvolvimento, ocorre dentro do desenvolvimento pré-maturação, ocorre a maturação
e dentro da maturação, que é a fase final da maturação, ocorre o amadurecimento. E depois de amadurecimento completo, né, vai caminhando aqui para a senescência. Então, bastante interessante isso daqui. E aqui considera-se, né, por esse gráfico, quando vai pontilhando aqui e vai continuando a barra, considera-se, né, que a senescência, que é o envelhecimento, começa já aqui quando vai iniciar ali um pouquinho, de forma um pouquinho antecipada ao amadurecimento. Começou a amadurecer e aí já está dentro da barra aqui do tempo de senescência, que é esse envelhecimento, né? E aqui foi dividido nessa área porque dentro da maturação tem o amadurecimento, que é essas alterações que foram explicadas, e aí que vai intensificando o mesmo, né? Que vai para a senescência porque ocorre uma troca de comportamento na fruta, né? Qual que é a troca? Aqui no amadurecimento foram aquelas reações, aquelas atividades enzimáticas, como eu expliquei, e aqui começa a ter um outro tipo de comportamento, que são as reações degradativas, né? Vai predominar aqui no vegetal. Eu trouxe essa figura porque ela é interessante, né? Eu peguei ela de um site, que ela resume um pouco essa questão do gráfico, né? Nós vimos aqui o desenvolvimento, a pré-maturação, a maturação, amadurecimento e senescência. E aqui no caso dessa figura, ela nos ajuda, né? Aqui tendo o desenvolvimento, poderia até encaixar mais cafezinhos aqui, né? Desde uma florzinha virando aquela pequena frutinha de café. E aí ela vai atravessando ciclos diferentes, porque se eu pegar esse primeiro café ao último café, compreendido desse primeiro ao último, nota-se uma diversificação muito grande de comportamento, né? E aí ele vai finalizando a maturação, que é aquela questão que eu falei assim, né? Finaliza-se a maturação, que é onde ocorreu aquele desenvolvimento pleno, tá? É onde que ocorreu aquele tamanho que o fruto atinge e aquilo não cresce mais. Ele não vai ganhar mais polpa, não vai ganhar mais casca, não vai ganhar mais semente. Então aqui atingiu o ápice da maturação nesse aspecto. E aí começa, aqui já nota-se, né, uma mudança de cor bastante aparente, né, desse primeiro café para esse quarto café. E aí vai só predominando o quê? As reações que promovem o amadurecimento, tá? E ali depois que ele finaliza o amadurecimento, que está aqui em cima desses 2 grãos de café que eu venho apontando aqui, ó, né? 2 grãos não, dessas 2 frutas de café, e aí já começa a ter um comportamento que começa a predominar aquelas reações de degradação. Então, aí no finalzinho o café vai estar com esse comportamento aqui, ó, tá? Ele vai estar com essas características devido a essa alteração que vai ocorrendo ao longo aí do ciclo de maturação, né? Está aqui, ciclo de maturação do café. Tá? E aí, a gente, através dessa figura, a gente começa a visualizar melhor essa questão do comportamento dentro do ciclo de maturação dos vegetais. Então, aqui o exemplo está café, mas eu poderia muito bem montar uma sequência de figuras dessa, né? Uma sequência de frutas como acerola, fazer isso aqui, pegar goiaba, e eu vou notar que quase todas terão o mesmo comportamento frente ao assunto ciclo de maturação dos vegetais.